Olá, o que eu vou trazer aqui é o que é o sistema de planejamento familiar, tá? Se esse sistema é acessível, é mais vantajoso do que inventário, e como faço para implementar para minha família. O comparativo desse sistema é exatamente para que aquelas famílias não passem pelo inventário, tá? Que é o sistema normalmente que as pessoas têm mais acessibilidade e que têm mais conhecimento. Nem todos, tá? Eu vou mostrar que é possível e acessível esse sistema, para que você possa deixar seus filhos sem a preocupação do temível inventário. Esse sistema permite que o seu patrimônio fique na família, na sua casa, com o seu apartamento, sua casa de praia ou a casa de campo. Porque pessoa física morre, pessoa jurídica não, né? Os bens vão passar para a mão de outras pessoas. Já a pessoa jurídica não morrendo, os bens continuam existindo nessa pessoa jurídica. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Vou explicar que você pode e deve deixar os seus filhos sem um legado negativo, tá? Ou seja, eles não têm que ser rebaixados de classe social quando você deixar esse mundo. Veja, para você que não sabe o que é inventário é quando uma pessoa, uma família deixa algum bem imóvel. Vai ser preciso abrir um processo na justiça ou um cartório para que esse filho se torne dono desse imóvel, esse filho ou esse herdeiro ou a pessoa para quem você resolveu deixar o seu patrimônio. Somente assim ele passa a ser dono. Existe um prazo, aliás, de 60 dias para que os herdeiros entrem com o inventário na justiça ou na forma administrativa, que é em cartório, né, sob pena de pagamento de uma multa que pode chegar até 20% sobre o valor de imposto que deve ser pago, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. O que isso quer dizer? Se você em 60 dias não der entrada no inventário, você vai correr o risco de pagar uma multa de até 20% sobre o valor desse imposto. E como é que é calculado esse imposto? Aqui em São Paulo é 4% sobre o valor de quanto vale esse imóvel, do valor real desse imóvel. Então veja, você já vai pagar 4%, não deu entrada no prazo de 60 dias. Você vai pagar mais 20% sobre esses 4%. É uma bagatela que você vai deixar para o governo. Bom, quanto custa o inventário? Ele tem diversas despesas que são obrigatórias. Entre elas, já citei uma aqui, é o imposto, imposto de transmissão, causa-mortes e doação, emolumentos de cartório, escritura e honorários advocatícios. Agora, para saber se esse sistema é para você, eu te pergunto, você tem filhos? Ou pretende ter? Ou tem alguém para quem deixar alguma coisa? Sim ou não? Você tem algum bem? Não importa quanto, se é uma casinha ou vários imóveis, sim ou não? Você trabalhou duro para conseguir esse patrimônio? Sim ou não? Você trabalhou muito mais do que precisa ou do que precisava com interesse em gerar um excesso para poder deixar que o fruto desse trabalho fique para governo? Você não se conforma em deixar esse fruto desse trabalho para o governo, advogados, cartório? Sim ou não? Se você respondeu sim para pelo menos 3 dessas perguntas, esse sistema é imprescindível para você. Tá? Por quê? Vamos lá. Um dia, os patriarcas dessa família, você, sua esposa, seu esposo, se vão. Agora imagine que essa família é constituída por você, pela sua esposa, esposo, esse pai, essa mãe, deixar algum imóvel para um filho e ele agora tem que se preocupar com o inventário. Agora, imagine que esse filho não tem ideia de quanto custa o inventário. A coisa vai ficar complicada. O sistema que eu trago para vocês, que eu vou mostrar para vocês, o sistema é simples. É uma empresa que não faz nada. Os pais, são vocês, continuam como donos e podem fazer o que quiserem. Podem desfazer qualquer negócio com ela, podem se arrepender e pegar de volta, podem vender, enfim, pode fazer de tudo. Além disso, não tem participação de genro e de nora para nada.
A proteção é para os filhos e para os netos. E, além disso, esse sistema é construído sob medida, com a sua realidade, com a realidade de seus bens. Agora, eu vou falar de 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo é aquele que está perdido, não sabe o que fazer, vão buscar um testamento, um seguro de vida para pagar inventário. É um grupo que não sabe das alternativas, ou especialmente dessa alternativa que eu trago para você. O segundo grupo são os procrastinadores. Eles sabem do problema, mas estão empurrando com a barriga. E o terceiro grupo, nesse caso eu espero que seja você, são os resolvedores. Exatamente no que eu estou falando para vocês. Eu vou começar a fazer o comparativo do inventário e desse sistema de planejamento familiar para vocês entenderem por que ele é muito mais vantajoso. Ele traz uma economia tributária, acima de tudo, ele não vai gerar e nem trazer briga para os seus filhos quando for dividir o patrimônio. Isso é meu, isso é teu, e geralmente acontece. Bom, vamos lá, eu vou dar um exemplo, né, de uma composição familiar, os nomes são fictícios, mas para vocês entenderem como é que funcionaria o sistema para vocês. Seu José e a Dona Maria são casados em comunhão total de bens, residem na cidade de São Paulo, têm 2 filhos, um deles é solteiro e o outro é casado em regime de comunhão parcial com uma filha menor. Aí já é uma composição para vocês entenderem como é que passaria, né, esses bens aos filhos, seria dividido entre os dois. Vamos dar o nome aqui dos 2 filhos desse casal, do seu José e da Dona Maria, de Jairo e Juliana. Tá? Então, para vocês entenderem. Aí a formação patrimonial. Esse casal, o seu José e a Dona Maria, eles deixaram 3 imóveis. Tá? O imóvel A, que tem um valor de mercado de R$500 mil. O imóvel B, que é uma casa na praia, valendo R$400 mil. O imóvel C, que vale em torno de R$700 mil. Valer é o que tem valor real, mas normalmente esses imóveis, se foram comprados em 1990, 2000, 2001, 2002, enfim, ele tem um valor que foi declarado no imposto de renda, que normalmente é um valor abaixo disso. A gente chama de valor de declaração de imposto de renda. Tá? Bom, então vamos supor que o total desse patrimônio deles aqui é em torno de R$1.600.000, tá? Porém, esse é o valor real. O valor histórico declarado no imposto de renda daria em torno de 630 mil, mais ou menos. Vejam, muito abaixo do valor real. Vamos lá. O que diferencia o sistema do planejamento familiar do inventário? No inventário, como eu já falei para você, a gente vai ter uma custa de impostos, cartórios, emolumentos e advogados. Então, nesse modelo que eu passei, com esse valor de patrimônio, para a base de cálculo dos impostos e custas e cartório, você vai ter que disponibilizar, na verdade não você, mas os herdeiros ou os filhos, para o cartório de notas uma quantia aproximada de R$5 mil, certidões também a título de recolhimento para governos e cartórios R$1.000, cartório de registro de imóveis R$3 mil. O imposto sobre herança, o que é esse imposto sobre herança? O ITCMD que eu comentei com vocês, que aqui no estado de São Paulo é de 4%. Nesse total de imóveis, se fosse fazer pela via do valor real, eles gastariam R$67 mil só de imposto. E aí, honorários advocatícios, também é uma bagatela. A gente tem aqui no estado de São Paulo uma tabela da Ordem dos Advogados do Brasil que fala que a gente tem um mínimo e um máximo para ser cobrado. Então, giraria em torno de 8% do patrimônio. Tá? Aqui no nosso escritório, a gente vai entender a título de valor de inventário para honorários, um valor entre 5%, 6% ou 7%, dependendo se ele for judicial ou extrajudicial. Se for judicial e tiver que
fazer ele pela via judicial, ele tem um acréscimo porque a demanda é um pouquinho mais demorada, tá? Mas ficaria em torno de 6, 7, 8%. Lembrando que o mínimo é 6% e o máximo é 10%, então eu calculo aqui em torno de 8%, que é uma média. Esse valor representa R$ 477.000. Olha o tamanho da bagatela que o advogado leva nisso tudo. Bom, no final, isso já representa de cara uma perda patrimonial de 12,2% do patrimônio. É muita coisa. Nesse caso, o que acontece? Se os herdeiros não têm o valor dos gastos em mão, pelo menos 70% dele, que deverá ser pago à vista, terão que vender algum bem para receber um sinal e finalizar o inventário. Normalmente isso é o que acontece. Aí o que causa de implicação? Para vender bens de espólio, tem que abrir inventário em juízo, não tem jeito. Quando se vende algum bem em inventário, costuma-se perder pelo menos 20% do valor desse imóvel com deságio, porque quem compra normalmente é o investidor, então ele sabe que o imóvel ainda está passando por inventário, ele vai jogar um valor com 20% de deságio, aí ele vai dar uma entrada e o restante ele vai pagar ao final quando sair o inventário. Por ser judicial, os honorários advocatícios ficam maiores, aquilo que eu expliquei num item acima. A venda do bem pelo espólio leva ao pagamento de imposto de renda sobre ganho de capital, o chamado lucro imobiliário, que é de 15% sobre a diferença entre o valor da venda e o valor da aquisição. Veja, nem em todos os casos existe o ganho de capital, depende muito do valor, mas nesse caso que eu estou passando, incidiria a cobrança de 15%. Bom, nesse caso a gente consideraria vender um dos imóveis, que é aquele imóvel na praia, que é o de menor valor e mais próximo das despesas para pagar o inventário. O que aconteceu diante desse cenário que eu passei? Vendendo o imóvel, vai ter um ganho de capital e, em razão da judicialização, os honorários aumentam, a perda patrimonial real, tá? Vai ser de em torno de 26,6%, ou seja, aumentou de 12,2% para 26,6%. O foco do sistema de planejamento patrimonial é garantir que o dono do patrimônio hoje continue sob o absoluto controle de seus bens, sempre. Esse é o jeito de funcionamento do seu sistema de holding, que é o sistema de planejamento patrimonial. Esse sistema ele opera como um cofre, né? Os bens que hoje estão em nome da pessoa física, ou no seu nome, no seu esposo, eles migram para pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica diferente, que não realiza nenhuma atividade econômica diretamente e apenas vai guardar os seus bens, ou seja, um cofre. A pessoa física não fica despida de patrimônio. Até sua declaração de imposto de renda, ela continua com os mesmos valores. Porém, agora, ao invés dos bens que tinha, ela terá cotas do capital social desta pessoa jurídica, a chave do cofre, que é dotado de um mecanismo de gatilho, ou seja, em vida é feita a doação das cotas para os filhos, porém uma doação meramente burocrática, de papel. Não gera efeitos habituais da doação. Os pais, que são vocês, conservam domínio sobre os bens, pois estes agora pertencem ao cofre e eles continuam controlando a chave do cofre. Nada nesse sistema parte de tese jurídica, ou seja, tudo é feito nos exatos dizeres da lei. Não tem nada de pegadinha, não tem nada de burlar a lei. A gente segue exatamente o que a lei possibilita. Porque isso é permitido porque a lei tem seus mecanismos de planejamento sucessório, mas que é desconhecido pela maioria da sociedade. Inclusive, estou trazendo ele aqui para você ter esse conhecimento. Mas quando os pais falecerem, esse gatilho dispara e os filhos assumem o controle de tudo automaticamente, sem depender de ordem ou autorização de Estado. E agora, para você que vai criar o seu sistema de planejamento, eu vou te mostrar como que é a manutenção do controle com você. Você controla esse cofre. Você tem o direito de vender, doar, alugar, trocar, dar em garantia absolutamente tudo sobre os bens que estão dentro desse cofre.
Se um dos filhos tiver qualquer revés financeiro ou na justiça, os bens não respondem por isso. Aliás, nem mesmo se os pais tiverem revés, esses bens respondem. Por quê? Esse sistema já não é da pessoa física, ele é de uma pessoa jurídica. Ele não se comunica com o regime de casamento dos filhos, seja ele qual for o que venha a ser. Se um filho falecer antes dos pais, esse direito não segue para seu cônjuge e filhos, ou seja, seus netos. Ele volta para o seu patrimônio, a não ser que você prefira fazer diferente. Vocês têm o direito de arrependimento, podem desfazer o sistema integral ou parcialmente a qualquer tempo, independente da vontade dos filhos. Aliás, a vontade dos filhos não tem qualquer interferência na gestão dos seus bens. Você não passa a ter uma vida de empresário, a não ser que você queira. Tudo continua exatamente como estava antes. Os filhos podem ter direito a disparar o gatilho parcialmente se um dos pais vier a falecer ou faltar primeiro, ou este pode disparar apenas no falecimento do segundo. Esta é uma decisão sua. Bom, aí o que a gente vai passar para vocês agora, o que será feito para implementar esse sistema de planejamento patrimonial. A escolha da melhor relação entre eficiência e conforto. O que será realizado nesse sistema? Esse sistema possui alguns modelos para ser concretizados que fica a escolha sua, a escolha do cliente, em especial para a sua família que já possui um patrimônio considerável e com algumas complexidades. No caso, existem 3 modelos adequados. Cabe a nós advogados ou conhecedor dessa tese, a orientação e a você a escolha daquele que parecer mais potente na relação entre eficiência financeira e conforto. O modelo básico do seu sistema é onde tudo começa, onde você pode simplificar tudo e aí vai de você. Constituímos a pessoa jurídica que funcionará como cofre. O segundo passo é realizarmos a transferência do patrimônio da pessoa física para dentro da pessoa jurídica, adotando um mecanismo de maior eficiência tributária. O terceiro passo é realizamos os atos contratuais de planejamento sucessório que assegurarão a manutenção do controle pelos pais, que são vocês, garantindo-lhes o direito de arrependimento e ainda a sua eficácia como como gatilho para os filhos. Quando vierem a exercer um dia, o sistema que a gente está falando para vocês, sistema de planejamento patrimonial, se chama holding familiar. Ele mantém os bens em uma célula cofre e o controle em uma célula destino. Esse é um modelo de 2 células já um pouco mais avançado. Enfim, esse modelo ele possibilita uma maior eficiência tributária, garantindo ainda mais como que eu posso dizer? Um benefício maior ainda, tá? Mas nem todos os casos eles são aplicáveis. Nem todos os casos é permitido constituir esse modelo de 2 células ou até o de 3 células, que eu vou passar rapidamente para você. Esse modelo de 2 células, a gente constitui a pessoa jurídica que funcionará como uma célula cofre. Aí no segundo passo a gente realiza a transferência do patrimônio da pessoa física para dentro da pessoa jurídica, adotando os mecanismos de maior eficiência. Mesma coisa, modelo básico. Aí a gente altera o domicílio fiscal do cliente para um estado mais vantajoso e constituímos a segunda pessoa jurídica que funcionará como uma célula destino e que por sua vez é sediada em outro estado. Um exemplo disso é o estado do Amazonas, que tem uma alíquota de imposto de 2%, ou seja, existe aí uma eficiência tributária de 2%, que em alguns casos é considerado, outros não tão eficientes. Depende muito do que você quer e da quantidade de patrimônio. Aí é realizada a integralização do capital na célula destino com as cotas da célula cofre e aí o cliente tem o controle da célula destino e o controle da célula cofre. Depois disso a gente realiza os atos contratuais de planejamento sucessório que assegurarão a manutenção do controle
por vocês, garantindo-lhe o direito de arrependimento e ainda sua eficiência como gatilho para os filhos que vierem a exercer um dia. Mesma coisa no modelo básico. E o modelo de terceira célula, de 3 células, é a mesma coisa, só que a gente cria ainda uma outra célula, né, que ele vai garantir uma célula destino que adquire as cotas do capital social da célula veículo, também que gera um benefício ainda um pouquinho melhor. Porém, tanto nesse modelo de 3 células, tanto no modelo de 2 células, ele tem a eficiência, porém você vai precisar de um acompanhamento desse sistema com um contador, com um escritório de contabilidade. Bem, os 3 sistemas eles garantem proteção patrimonial, economia e planejamento sucessório eficiente. A escolha se deve dar com o modelo que for mais confortável à família e que representa a maior economia. Bom, em relação ao que foi passado, espero que esse modelo traga para você, esse sistema traga para você um entendimento melhor de que você pode e deve optar por um sistema que seja mais eficiente, que não traga brigas futuras na família e que você não precise passar pelo inventário, né? Então, esse sistema é muito mais eficiente, podendo gerar até uma economia de 98%, no caso das 3 células, e no caso de 2 células, 88%, e no modelo básico, até 74% de economia. Isso representa muito dinheiro, muito dinheiro. Esse sistema é plenamente cabível no seu bolso, você não vai gastar uma bagatela de dinheiro com honorários, você não vai gastar também com certidões, as outras custas. A única questão é que depois você precisa adaptar isso para o cartório de registro de imóvel, falando que você transferiu esses imóveis para uma pessoa jurídica que ainda é sua, e aí sim, em relação a certidões de registro de imóveis, não tem como escapar, mas é um custo muito menor e muito mais vantajoso do que aquele que eu já passei para vocês do inventário, ok? Tá aí, obrigado pela atenção de vocês, espero que isso tenha surtido um pouco da mudança cultural que eu quero passar aqui para vocês.